Seja a pirâmide quadrangular regular ABCDE com a aresta da base 4 raiz de 2 e a aresta lateral 8. Considere o prisma quadrangular regular interior à pirâmide. O prisma possui base inferior sobre a base da pirâmide e os vértices da base superior estão sobre as arestas laterais da pirâmide, como sugere a figura abaixo. O volume máximo do prisma é igual a... Bom, como vocês podem bem perceber, o exercício propôs uma pirâmide de base quadrangular com uma inscrição de um prisma quadrangular, ou seja, um prisma cuja base é um quadrado regular, obviamente, e a altura diferente ou igual, caso for um cubo, da base. E a questão também quer saber qual o volume máximo desse prisma quadrangular. Bom, como a maioria das questões de geometria espacial, onde você tem um sólido inscrito em outro sólido, eu vou fazer uma seção vertical, ou seja, eu vou fatiar a pirâmide verticalmente, passando pelas arestas laterais EA e pela aresta lateral EC, cortando também a base na diagonal AC, a diagonal do quadrado da base. E também vai cortar na diagonal da base superior desse prisma quadrangular que está inscrito dentro da pirâmide. Antes de mais nada, eu vou precisar saber a altura da pirâmide. Bom, eu puxei aqui um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é a aresta lateral, que vale 8. Esse cateto de baixo, ele é a metade da diagonal da base maior, que é 4. Por que 4? O lado, a aresta da base é 4 raiz de 2, lado raiz de 2 vai dar 8, que seria essa diagonal AC. Metade da diagonal AC, então o cateto desse triângulo formado pela altura da pirâmide, 8, que é a aresta lateral, 4 seria a metade da diagonal da base. Fazendo um Pitágoras rapidinho, você vai achar que a altura da pirâmide é 4 raiz de 3. Se eu pegar a interseção desse plano alfa que eu usei para cortar a pirâmide verticalmente, e eu tirar a interseção do plano com a pirâmide, vai dar exatamente um triângulo AEC, cujo triângulo está inscrito um quadrado, melhor, um retângulo MNQ e esse ponto que eu não nomeei. Repare que por paralelismo, como isso aqui é um retângulo, né? Como a seção formou um retângulo inscrito num triângulo isósceles, o retângulo tem as propriedades que os lados são paralelos. Então, automaticamente eu vou formar por retas transversais que cortam paralelas, eu vou ter ângulos alternos internos. Então, em cima vai formar um triângulo retângulo, se eu traçar essa altura aqui, e embaixo também formou um triângulo retângulo AMQ. Percebe-se então que por paralelismo eu posso aplicar a semelhança entre esses dois triângulos retângulos, porque eles têm esse ângulo de 90, esse ângulo é alterno interno, ou melhor, eles são colaterais internos, e consecutivamente pela lei angular de Thales, o terceiro ângulo vai ser também igual. Então eu posso falar que o triângulo MEP, esse aqui de cima, MEP, ele é semelhante ao triângulo AMQ. Aqui eu escrevi errado, não é AMH, é AMQ. Bom, eu nomeei que a altura
desse retângulo inscrito ao triângulo é H maiúsculo, e a base dele é a diagonal de um quadrado de aresta A. Ou seja, se a aresta desse quadrado da base do prisma é a diagonal é A raiz de 2, tá aqui. Então, esse cateto aqui é a metade dessa aresta, ou seja, A raiz de 2 sobre 2. E o triângulo de baixo, como que eu vou fazer para calcular o cateto? Esses dois triângulos eles são congruentes. Então, eu posso dizer que esse cateto mais essa aresta, daria toda essa base AC, que vale 8. Então, para calcular cada cateto, é só eu fazer a diferença da base AC, que é 8, menos a base MN, que eu posso transportar ela para baixo, então 8 menos A raiz de 2, e dividir por 2, já que esse cateto é igual a esse, porque esses dois triângulos aqui são congruentes. Então vai ficar 8 menos A raiz de 2 sobre 2. Aplicando então a relação de proporção da semelhança, a altura total do triângulo é 4 raiz de 3, a do quadrado é H. Então a altura desse triângulo retângulo MEP é 4 raiz de 3 menos H, tá aqui. 4 raiz de 3 menos H sobre o seu cateto A raiz de 3, A raiz de 2 sobre 2. Isso é equivalente a Hzão, H maiúsculo, que já é a altura desse triângulo retângulo aqui, dividido pelo seu cateto, oposto a esse ângulo branco aqui, que é 8 menos A raiz de 2 sobre 2. Aplicando o cruzamento e simplificando, eu vou encontrar a altura em função da aresta da base do prisma quadrangular, que seria H maiúsculo igual a 4 raiz de 3 menos A vezes raiz de 6 sobre 2. Bom, como eu encontrei a altura em função de A, que é a aresta da base, a gente sabe que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. A base é um quadrado, então é aresta ao quadrado, Azinho ao quadrado. E a altura, a gente acabou de descobrir ela em função de A, que é 4 raiz de 3 menos A raiz de 6 sobre 2. Fazendo o produto, a gente vai ter um polinômio que representa o volume do prisma quadrangular, que eu reescrevi como V de A. V de A é igual a menos A ao cubo, raiz de 6 sobre 2, mais 4A ao quadrado, raiz de 3. Como ele quer o volume máximo, e isso é um polinômio de grau maior que 2, eu vou ter que recorrer à derivada, igualar a derivada a zero, para encontrar um dos possíveis pontos críticos da função. Bom, agora eu tenho que fazer o teste da derivada. Se a raiz da primeira derivada substituída na segunda derivada for negativo, esse ponto é ponto de máximo. Se for positivo, é ponto de mínimo. Igualando esse fator a zero, menos 3 raiz de 6 sobre 2A, mais 8 raiz de 3 igual a zero. Simplificando, vamos encontrar que o A é 8 raiz de 2 sobre 3. Fazendo o teste da raiz da derivada, para saber se é máximo ou mínimo, eu vou substituir a raiz da primeira derivada, que é 8 raiz de 2 terços, na segunda derivada. Derivando a primeira derivada, você chega na segunda derivada. Substituindo a raiz da primeira derivada na segunda derivada, vamos encontrar um valor negativo, menos 8 raiz de 3. Se esse valor deu negativo, posso concluir que o 8 raiz de 2 terços é um ponto de máximo. Como ele quer o volume máximo, esse valor é o valor que torna, é a abscissa que torna a ordenada máxima. Então, para o volume ser máximo, basta eu aplicar lá naquela lei de formação do volume esse ponto de máximo, 8 raiz de 2 terços. Aplicando 8 raiz de 2 sobre 3 dentro do polinômio que representa o volume do prisma quadrangular, a gente vai encontrar 512 raiz de 3 sobre 27.